Federal Cast. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Certo dia, gente, eu li no portal de notícias, portal Metrópole, a seguinte notícia. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra, para a gente introduzir esse estudo. E a notícia diz o seguinte: todo morador de Maceió lembra do que estava acontecendo no início da tarde de 3 de março de 2018. Dia chuvoso de verão na capital alagoana, quando a terra balançou por 3 ou 4 segundos. Quem se encontrava nos arredores da Lagoa Mundaú relata ter ouvido um estrondo. Alguns imóveis racharam com um tremor de magnitude 2,5 na escala Richter, mas, em um primeiro momento, o evento geológico não fez vítimas e parecia não ter causado grandes consequências. 3 anos depois daquele terremoto, um afundamento do solo condenou bairros inteiros e segue provocando uma remoção emergencial de milhares de famílias, no êxodo urbano que está abalando todo o mercado imobiliário local e a vida da cidade. Estudos do Serviço Geológico Brasileiro mostraram que o chão vinha cedendo em Maceió, mesmo antes do tremor. Casas, prédios e ruas já haviam rachado por causa do colapso de cavernas subterrâneas de algumas das 35 minas de sal-gema, que a petroquímica Braskem explorava no subsolo da área urbana da capital do estado. Hoje, segundo dados da prefeitura, cerca de 55 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas, e o número deve continuar a subir, segundo o portal Metrópolis, matéria divulgada no mês de maio desse ano. E eu queria que vocês parassem por um tempo e pensassem nessa situação e pensassem no desespero desses moradores, né? Muitos passaram toda a sua vida para construir suas casas, juntando dinheiro para construir suas casas, mas o terreno que elas estavam edificadas era um grande oco, né? A empresa Braskem, ela estava explorando minas de sal-gema e com o tempo o terreno onde aquelas casas estavam fundamentadas estavam tão ocos que as casas começaram a afundar. Imagino que é, por uma certa situação, morar em uma casa em que o colapso está prestes a acontecer e você não consegue enxergar, por ser algo que está invisível, né? Por ser o fundamento, aquilo que você não consegue ver. E eu quero que vocês pensassem nessa situação e pensem na seguinte pergunta: o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação? Se vocês morassem em algumas casas nesse bairro de Maceió ou nesse conjunto de bairros que estavam afundando e que eles estivessem prestes a desabar? Qual seria a sua reação ao saber disso? Há 2.000 anos atrás, Jesus ele prega um dos sermões mais relevantes e mais conhecidos do seu ministério, que é o Sermão do Monte. A gente encontra isso registrado em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que é, inclusive, o texto da parábola que a gente acabou de ler, né? É uma parábola que está inserida dentro do Sermão do Monte. E, inicialmente, como a gente viu na série passada de estudos da Missão Federal, das Bem-aventuranças, bem no início do Sermão do Monte, é que Jesus vai falar as bem-aventuranças, e Jesus fala de um modo mais restrito, de um modo mais íntimo com seus discípulos, e ele começa a falar características que fazem parte ou devem fazer parte de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Então ele vai falar que todos os discípulos seriam bem-aventurados, né? Se eles fossem mansos, se eles fossem humildes de espírito, e uma série de outras características, né? Bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E Jesus continua esse seu discurso falando que aqueles discípulos a que ele se dirigia, eles deveriam ser sal, deveriam ser luz do mundo. No capítulo 6 de Mateus, um pouco depois, Jesus já vai tratar de assuntos relacionados à oração, em que a gente vai encontrar o texto clássico que Jesus fala da oração do Pai Nosso, né? E a importância do jejum e da oração. E do capítulo 6 ao capítulo 7, que é o texto da parábola que a gente leu, o Sermão do Monte ele acaba tendo algumas nuances, em que Jesus ele vai começar a denunciar a hipocrisia religiosa que existia naquela época, naquele período de Israel. Se a gente for lá no capítulo 7, um pouco antes da parábola que a gente leu, que começa do versículo 24, no versículo 21,
Jesus vai fazer uma crítica aos falsos profetas que, que existiam naquela região de Israel, né? Naquele momento. Ele vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E depois ele vai dizer no versículo 21 o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, se aqui, um pouco antes da parábola dos dois fundamentos, Jesus diz que muitos hão de proclamar Senhor, Senhor, mas que tem um coração distante de Jesus e não pratica de fato a palavra de Deus. Na parábola que a gente leu, do versículo 24 ao versículo 27, a nuance é um pouco diferente, né? O foco não é tanto aqueles que proclamam Senhor, Senhor, mas aqueles que escutam a palavra do Evangelho e que, para aqueles que escutam, e Jesus vai dizer que os dois grupos que ele compara aqui, que é o do imprudente e o do insensato, ou do prudente e do insensato, ambos escutam a palavra de Deus, mas eles escutam a palavra de Deus, mas um deles não vive a palavra de Deus de modo genuíno, enquanto o outro, ele escuta a palavra de Deus e vive essa palavra e a pratica de modo genuíno. E eu acho muito brilhante, particularmente, Jesus terminar o Sermão do Monte com a parábola, que é a parábola dos dois fundamentos. E antes disso, antes de a gente adentrar, eu queria só trazer algumas características que Luiz trouxe no estudo passado sobre o método de Jesus de falar parábolas. Como a gente ainda está nos primeiros estudos, eu quero que isso ainda fique bem fresquinho na nossa mente, porque é algo que vai nos ajudar bastante a entender os outros estudos daqui da série, né? Jesus, muitas vezes, ele se comunicava por parábolas. E a primeira pergunta que a gente pode fazer diante disso é: o que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma história contada e ela pode ser metafórica ou não. Existem diversas outras figuras de linguagem que eram utilizadas para contar as parábolas e elas eram contadas com o objetivo de entender de modo mais fácil e ilustrativo algum conceito espiritual. Então, a ideia é que existiam verdades eternas relevantes que Jesus, por meio das parábolas, queria passar para aquelas pessoas de um modo fácil de ser entendido. Então, muitas vezes, ele utilizava figuras da cultura daquela época para que essas pessoas entendessem. Então, a gente vê, por exemplo, elementos da culinária, como o sal, o grão de mostarda, o fermento, elementos relacionados à própria vegetação daquele período de Israel, né, como as figueiras, que tinha bastante, né, era bem presente, e figuras sociais também, né, como a gente vê o fariseu, o publicano, o samaritano. Então, todas essas personalidades, todos esses elementos aparecem nas parábolas de Jesus, de modo a fazer com que essa mensagem, essas verdades, elas fossem transmitidas de um modo mais fácil. Essa é a primeira pergunta: o que é uma parábola? E a segunda é o porquê Jesus falava por parábolas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E o próprio Jesus, ele trouxe uma resposta sobre isso, e a gente encontra isso em Marcos, capítulo 4, do 10 ao 12, que diz o seguinte: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então aqui a gente percebe um caráter enigmático, né, das parábolas de Jesus. Porque se por um lado as parábolas eram contadas para certo grupo entender de uma forma é, mais fácil, digamos assim, essas verdades espirituais. De certo lado, para outro grupo, elas tinham esse poder de ocultar aquelas verdades que Jesus estava querendo ensinar por meio das parábolas. Eu quero que vocês entendessem ocultar, não no sentido de que as pessoas, por exemplo, os fariseus e as pessoas que escutavam as parábolas e se contrapunham às mensagens da parábola, não no sentido que eles não entendessem as parábolas. Porque, como eu disse anteriormente, né, no ponto 1, sobre o que é as parábolas, elas já eram contadas para serem entendidas. Então, eles certamente entendiam as palavras do ponto de vista cognitivo, eles compreendiam as ilustrações que Jesus fazia.
Mas o grande problema desses grupos religiosos, que não eram dos seus, que escutavam as parábolas e ficavam endurecidos, não era um problema cognitivo, mas era um problema de coração. Eles escutavam a parábola de Jesus, eles entendiam, de certo modo, o que Jesus estava querendo dizer, mas o coração deles era duro e eles rejeitavam veementemente a mensagem que Jesus queria passar através das parábolas. Então, nesse sentido, as parábolas, elas iluminavam a certo grupo, e através desse ensino, mas em outro grupo endurecia, para que eles ouçam, mas não entendam, para que eles vejam, mas não percebam. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é que existem vários exemplos de parábolas nas Escrituras. Jesus não era o único profeta que se comunicava pelas parábolas. A gente vê, por exemplo, vários outros profetas do Antigo Testamento que também usavam o recurso das parábolas. Eu vou citar só um exemplo, que é o exemplo do profeta Natan. Não sei quantos lembram, quando ele foi ter com Davi, ele foi contar uma história de um homem que ele tinha um grande rebanho e um outro homem que era mais pobre, e esse homem recebeu um viajante e ele tirou a ovelha do homem mais pobre para fazer, enfim, para o jantar para aquele viajante. E quando Davi escuta essa história, ele fica indignado, ele fica, meu Deus, como assim? Quem é esse homem? Traga ele aqui agora, que a gente vai tomar uma providência com esse homem. E Natan diz, olha, Davi, esse homem é você. E isso expressa alguns pontos da parábola, da forma como a gente entende a parábola, porque a parábola ela tem tudo a ver com o contexto que ela está sendo proferida. No caso, por exemplo, dessa parábola do profeta Natan, ela está dentro do contexto do pecado que Davi cometeu com Batseba e matando também o seu esposo Urias. Para entender, para interpretar uma parábola, a gente tem que ter em mente quais são os agentes às quais a pessoa que trouxe aquela parábola estava se dirigindo. No caso, a grande maioria delas no Novo Testamento era Jesus Cristo que estava falando essas parábolas. E quais eram os pontos de referência que seriam captados pelo ouvinte. Porque, veja, Natan usou aqui uma situação jurídica que era muito da situação de Davi. E Jesus muitas vezes usa pontos de referência que vai exatamente de encontro com aquela realidade da hipocrisia religiosa daquele período. Então, sempre que a gente for ler qualquer parábola, é preciso a gente ter em mente esses três pontos: o contexto, os agentes e os pontos de referência. E, em último lugar, as parábolas, muitas vezes, elas criam dualidades, de modo que é quase impossível a gente ficar em cima do muro em uma parábola. A gente sempre tem que assumir um lado ou outro. Se bem que essa dualidade ela não era extrema. Não é que um lado seja totalmente profano, por exemplo, um incrédulo, ou uma pessoa que é totalmente santa. Muitas vezes não. Muitas vezes eram pessoas que ambas buscavam a Deus. Por exemplo, o fariseu e o publicano. Ambos estavam ali buscando a Deus. Mas existe uma dualidade ali na forma como cada um busca a Deus. Também a gente vê dualidade, por exemplo, na parábola da árvore que dá fruto, a árvore que não dá fruto, e muitas outras ilustrações que Jesus usava. E nessa parábola que a gente leu, dos dois construtores, a gente percebe também uma dualidade, né? Porque, de um lado, a gente tem um construtor que ele é tido por insensato, porque ele construiu sua casa sobre a areia, e do outro lado, a gente tem um construtor que é tido por prudente, porque ele decidiu construir sua casa sobre a rocha. Mas perceba, as casas aparentemente eram iguais. Não existe nenhuma diferença entre as casas. Ah, isso aqui construiu uma casa com uma mega estrutura de aço, isso aqui construiu sua casa. Não, as casas eram iguais. Mas a diferença que a parábola traz é a estrutura, o fundamento em que cada casa foi edificada. E esse fundamento falava muito sobre o coração daqueles construtores, porque um foi tido por prudente e outro foi tido por insensato. A gente deve entender essas casas como ilustrações que podem ser interpretadas como as vidas, crenças, convicções e aspirações e as escolhas daqueles construtores. Aquelas casas eram ilustrações que representavam a essência da vida deles e onde eles estavam construindo esse alicerce. E de modo muito simples, essa parábola ela ensina isso, né? De que dois homens edificaram a casa. E a parábola vai falar que existe outro elemento, que é a tempestade, em que uma casa que está edificada sobre a rocha, veio a tempestade, veio, enfim, os ventos, e
Eles foram contra aquela casa, mas essa casa não viu a ruína. E o texto vai dizer porque ela estava edificada sobre a rocha. Já o insensato, quando ele construiu sua casa sobre a areia, veio o temporal, veio os ventos e essa casa veio a ruína. De um modo muito simples, essa parábola trata essas duas situações. E a partir dessas situações, eu espero que tenha ficado claro, eu queria trazer alguns ensinamentos que essa parábola traz para nós. E eu queria destacar pelo menos três. O primeiro deles é que a gente não deve somente ser um ouvinte do evangelho, mas a gente deve ouvir o evangelho e praticar. E existem diversas exortações na Bíblia a esse respeito. Vou citar aqui alguns versículos para a gente conversar um pouco. Em João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E um versículo muito curto, mas que traz uma verdade tão preciosa, de modo que a gente consegue entender que aqueles que dizem que têm os mandamentos de Jesus, aqueles que muitas vezes vão para a igreja, passam anos na igreja, dizem que têm os mandamentos, mas nunca os guardaram, de fato, em seu coração, nunca viveram o evangelho como ele deve ser vivido, uma entrega completa, né? Nunca entregaram sua vida completamente a Cristo. Mas estão lá, domingo a domingo, indo para a igreja, sentando nos bancos. E Jesus vai dizer que esses não amam a Cristo verdadeiramente, porque aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que de fato ama a Cristo. Então, muitos, não se enganem, muitos que estão inclusive entre nós, escutam o evangelho, mas não praticam, não guardam os mandamentos de Jesus. E às vezes a gente vê as pessoas é, nas igrejas, e muitas vezes a gente acha, tá na igreja, então certamente é um discípulo de Jesus, mas existem outras esferas da vida dessa pessoa que de fato vai atestar o real fundamento da vida dela, onde a vida dela está fundamentada, se é na rocha ou se é na areia, né? Quantos estão na igreja, mas de fato não conhecem a Cristo de verdade. Tem um outro texto lá em Tiago que ele vai falar da relação de fé e obras. E ele vai dizer que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. E eu vou ler aqui o texto, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui, Tiago, ele traz uma verdade extremamente basilar, né, da fé cristã. Se por um lado ele diz que a fé sem obras é morta, nessa parábola a gente tem um paralelo, né, de que muitos vão escutar a palavra de Deus, mas não vão praticar. E é como se o fundamento deles estivesse sobre a areia, né? A vida cristã deles estivesse na superficialidade. E isso também mostra a realidade de muitos que estão nessa situação. Tem outra parábola, que é a parábola do semeador. Essa também está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e ele vai falar que um semeador saiu a semear e que ele semeou em uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, a terra era pouca, nasceu, mas por não ser profunda a terra, o sol queimou, porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e cresceu a 100, a 60 e a 30 por um. E essa parábola também, ela mostra essa realidade, né, de que muitos vão conhecer o evangelho, vão ter uma semente, mas pelo solo é, do coração daquela pessoa, essa semente não vai frutificar como a que caiu em boa terra. Muitos vão escutar, muitos vão receber a semente do evangelho, mas muitos vão rejeitar essa semente. E essa semente não vai produzir uma vida cristã com a fé operante, como é o que Tiago diz, né? Que a fé sem obras ela é morta, a fé genuína ela é uma fé operante. E aqui a gente conclui algumas coisas. Primeiro é que o crente, a pessoa que foi de fato alcançada pela graça de Deus, ela constrói algo que está fundamentada em uma rocha,
e já já vou falar para vocês o que seria essa rocha, e que por estar fundamentado nessa rocha, ela pode resistir a tudo. Já o homem ímpio, aquele homem que muitas vezes tem Senhor, Senhor nos seus lábios, mas de fato não segue, ou até aqueles homens que nem sequer têm Senhor, Senhor em seus lábios, eles pensam apenas em construir, 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 independente de onde, e mal sabem que a tempestade ela vem tanto para aqueles que edificaram suas casas sobre a rocha, tanto sobre aqueles que edificaram sua casa sobre a areia. Mas ficou muito claro aqui que a diferença dessas casas é isso, é o fundamento a quais elas estão construídas. E digo a vocês, esse fundamento, essa rocha, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem a nossa vida fundamentada na obra redentiva de Cristo, quando nossos fundamentos estão somente nele, aí sim somos capacitados pelo próprio Espírito Santo a escutar a palavra de Deus e a ser praticante da palavra de Deus e ter uma fé viva, uma fé operante. Em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao versículo 13, diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nesse versículo, a gente encontra de modo muito claro de que ninguém pode lançar outro fundamento, já existe um fundamento. E esse fundamento é o próprio Jesus Cristo. E existem outras passagens na Escritura que também tratam de Cristo como a pedra angular, que ela não é o fundamento, né, como a gente entende na construção civil, mas a pedra angular, ela garante estabilidade a toda edificação. E a gente vê isso lá em 1 Pedro, quando vai dizer, por isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, esse ensinamento, a gente entende que Cristo, ele deve ser o fundamento, a rocha que a gente deve fincar as estruturas das nossas casas, das nossas vidas. Porque somente em Cristo a gente encontra, de fato, segurança e amparo em nossas vidas. O segundo ensinamento que eu queria trazer aqui é que a gente deve estar bem edificado para suportar as dificuldades da vida. A parábola vai trazer um outro elemento, além de falar da diferença em que cada casa foi edificada. A parábola vai falar que virão tempestades, e essas tempestades elas vêm para avaliar os alicerces da nossa construção, da nossa alma. A gente pode entender essa tempestade como medos, enfermidades, problemas, ou o próprio juízo final. De fato, as tempestades vêm, e ela vem tanto para aqueles que edificaram a casa sobre a rocha, como aqueles que edificaram a casa sobre a areia, e elas revelam onde de fato está o nosso fundamento. E me preocupa um pouco o fato de muitas pessoas, quando eu digo sempre me vem muitas pessoas em mente, que acabaram, infelizmente, deixando os caminhos do Senhor, construíram a vida cristã de modo que elas ignoram a existência das tempestades. Elas só olham para o céu azul, só olham para a bonança. E que não olham de modo algum onde suas vidas são fundamentadas, mas só olham para cima, só olham para o céu azul. E chegam a dizer que não, a vida do crente, ela é maravilhosa, é só de vitória, só de realização, só de curas e milagres, e não tem problema que chega até a minha vida porque eu sou crente e tal. E sinto dizer, mas muitos desses serão pegos de surpresa, serão pegos desprevenidos, quando as primeiras nuvens chegarem para provar a solidez das estruturas em que suas casas estão edificadas, né? E muitos que olham somente para o céu e não para a sua estrutura, eles se sentem mais abalados quando vêm as tempestades. Mas nós devemos, como cristãos, olhar para o fundamento das nossas vidas e não apenas olhar para o céu, não apenas olhar para as coisas boas,
mas focar somente em Cristo e onde nossa vida está edificada, que é, né, onde nossas vidas estão edificadas. Mas a realidade é essa, que as provações vêm e as provações são extremamente, eu vou dizer igual Hernandes Dias Lopes diz, extremamente democráticas. Ela não escolhe as pessoas, ela não escolhe crente, não escolhe descrente, não escolhe rico, não escolhe pobre, ela simplesmente vem. E elas provam qual de fato é o fundamento das nossas vidas. Mas as provações, quando de fato vêm para aqueles que têm suas vidas firmadas na rocha que é Cristo, ela produz frutos. Como a gente vê em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, a aprovação, ela faz isso, né? Ela confirma a nossa fé, ela confirma o fundamento das nossas vidas. E a gente tem passado por um momento muito difícil por causa da pandemia. E muitos, não se enganem, muitos, durante esse período da pandemia, tiveram os fundamentos da sua vida chacoalhados por Deus. E muitos, confesso que nesse processo de tempestade, correram para Cristo e, de fato, atestaram que tiveram sua fé fortalecida, tiveram perseverança, como o Tiago diz, produzida em seu coração, e ficaram mais fortes espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, muitos que tiveram suas casas, suas vidas edificadas sobre a areia, sobre a superficialidade da religião, enfim, acabaram tendo suas casas indo à ruína. E isso é muito triste. A gente precisa, de fato, olhar para essas pessoas e amá-las, essas pessoas, para a glória de Deus, né? E o terceiro ensinamento que eu queria trazer nessa parábola é um pouco relacionado ao autoexame. A gente deve averiguar nossas vidas, a fim de descobrir o nosso real fundamento. Vocês já pararam para fazer esse autoexame? Porque quando eu li essa parábola, eu me senti convidado a desenvolver uma visão mais criteriosa acerca de como eu tenho levado minha fé cristã, acerca de onde eu tenho fincado os fundamentos na nossa vida. Será que a gente tem edificado nossas vidas na rocha, que é Cristo? Ou será que a gente tem edificado nossas vidas na areia, na superficialidade, seja através de tradições vazias, emocionalismo, doutrina sem aplicação prática nenhuma para as nossas vidas, discussões teológicas que não levam a lugar nenhum, discussões, inclusive, fora de uma vida comunitária, de comunhão com a igreja local. Onde será que a gente tem edificado nossas almas? Será que é na rocha, que é Cristo? Ou será que é na areia, na superficialidade? E isso me preocupa, porque isso é uma grande inversão de termos. Eu não sei quantos aqui da chamada são da construção civil, eu acredito que Jordan, estou vendo aqui, mas quando a gente vai construir qualquer coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é o projeto de fundações. E esse projeto de fundações envolve você fazer uma sondagem do terreno, para ver até onde você pode cavar, se você vai encontrar algum outro material, se você vai encontrar algum lençol freático. Mas a base de tudo, de qualquer construção que a gente vai fazer, é a fundação. De modo que você pode fazer um castelo. Se você tiver uma fundação mal feita, pode ter certeza que vai aparecer muito problema na sua construção. Vai aparecer rachadura, vai aparecer recalque. Recalque é quando o chão começa a afundar e a casa da pessoa vai ficando um pouco torta, mas isso de fato acontece quando as fundações são mal construídas. E é uma grande contradição de termos enxergar muitas pessoas que estão há anos na igreja, mas só com muito tempo de vida cristã, descobrem que edificaram suas vidas cristãs sobre um solo equivocado, sobre a areia, sobre a superficialidade. Isso é muito triste, mas para esses ainda há chance. Sempre há chance de que quando a gente percebe que nossa vida cristã está sendo edificada em coisas superficiais, sempre há chance da gente voltar, redirecionar os desejos, os anseios do nosso coração para Cristo e buscar edificar a nossa vida na rocha, que é Cristo. Tem um livro do Joshua Harris, que o nome é Cave Mais Fundo. Ele traz uma ilustração interessante sobre isso, né? Porque ele vai dizer o seguinte:
Nesse processo de firmar nossas vidas no alicerce, nessa rocha que é Cristo, envolve escavar, envolve cavar. Portanto, por isso que o nome do livro é Cave Mais Fundo. E esse processo de cavar, ele envolve o estudo da palavra, ele envolve a gente ser confrontado a viver o evangelho, ele envolve uma vida de oração, ele envolve uma vida de intimidade com Jesus. Então, não pense que esse processo de se firmar em Cristo, ele vem assim, do nada, mas ele é resultado de muito esforço. E quando eu digo esforço, eu não estou falando de esforço nosso somente, mas é um esforço que é produzido em nós pelo Espírito Santo e que ele trabalha conosco continuamente e nos ajuda para esse processo de cavar e firmar nossas casas, nossas vidas, nesse alicerce, nessa rocha que é Cristo, de modo que pode vir tempestade que for, que o próprio Cristo, ele promete, nos promete, que nossa fé não será, pode até ser abalada, mas nunca será perdida. Porque quem nos guarda, quem controla nossas vidas, nossa salvação, está nas mãos do Senhor. Ele mesmo orou por isso. E eu sempre lembro muito em Isaías 53, né, que Jesus diz que eles verão o fruto do meu penoso trabalho e ficarão ele verá o fruto do seu penoso eles não, ele, Cristo, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Por que ele ficará satisfeito? Porque todo aquele que Cristo morreu, ele irá sustentar, ele irá firmar na rocha e ele ficará satisfeito com isso. A gente tem que entender que também que quem nos firma na rocha, embora a gente tenha esse processo de cavar, esse processo de buscar a Deus, mas quem de fato nos firma é Cristo Jesus. E eu queria concluir com algumas reflexões, porque muitas vezes, na correria que a gente tem vivido, na universidade, nesse período aí que começou, né? Pelo menos para mim está um pouco corrido, acredito que para vocês também. Mas muitas vezes, irmãos, temos dedicado pouco tempo a Deus em oração e no estudo da palavra de Deus. E se a gente não escavar, se a gente não nos firmar na rocha, a gente tem uma chance muito alta de viver uma vida cristã superficial. E, gente, o que também Joshua Harris chama nesse livro de ortopraxia, ou seja, a boa prática do evangelho, aquele que pratica o evangelho de modo correto, sempre vai se seguir de uma ortodoxia, daquele que entende uma boa doutrina de modo correto. Então, a gente precisa estudar mais a palavra de Deus, a gente precisa orar mais, porque aí sim a gente vai ter uma ortodoxia saudável e que vai nos levar a uma ortopraxia, que vai nos levar a viver o evangelho e praticar de fato, de modo que a gente pode olhar essa parábola e, como eu disse, não tem como ficar em cima do muro em uma parábola. Ou você vai ser levado a tomar um lado ou a outro. Mas que a gente tome o lado daquele que construiu sua casa sobre a rocha, com a plena certeza de que Cristo nos ajudou nisso, né? Cristo nos edificou sobre a rocha. E louvado seja o nome dele por isso. Cavar até chegar a esse firme fundamento que é Cristo envolve essa entrega total, envolve um relacionamento íntimo com Jesus. E nesse momento, eu queria, se eu conseguir fazer com que vocês reflitam sobre isso ao longo da semana, eu já vou ficar bastante satisfeito e feliz. Tem um versículo em 2 Coríntios 13:5, que diz assim: Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então, aqui o apóstolo Paulo nos convida a examinar a nossa própria vida. E, dentro do contexto desse estudo dessa parábola, eu acrescento que a gente possa olhar para os fundamentos da nossa vida e examinar, a fim de a gente analisar, será de fato que minha vida ela está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? E que a gente nunca esqueça, como eu disse também, que quem nos firma nesse fundamento é a obra graciosa do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de modo que pode vir qualquer tempestade, mas nossa fé não irá desfalecer, nossa fé não irá acabar. Em Filipenses 2 vai dizer, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E logo depois ele diz que está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós
irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se a gente tem essa certeza, né? Certeza de que da obra de Deus na nossa vida, essa certeza de que estamos de fato fundamentados nessa rocha que é Cristo, a gente pode descansar. A gente pode descansar porque a gente sabe que pode vir a tempestade que for, mas nossa casa não irá à ruína. E louvado seja Deus por isso. A gente deve confiar em Deus, lembrando que aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, esses são bem-aventurados. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz o seguinte: Mas aquele que considera atentamente a palavra de Deus e nela persevera, preste atenção, não sendo ouvinte negligente, como o homem que construiu a casa, parafraseando, sobre a areia, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu queria finalizar com vocês agora, esse momento, com a pergunta inicial que eu fiz, né? Eu citei aquela notícia de Maceió, das casas, e eu fiz a seguinte, eu não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso, né? Eu fiz a seguinte pergunta: o que você faria se soubesse que a sua casa está prestes a desabar, né? Porque a estrutura é uma coisa invisível, a gente vê a casa, a gente não vê o que está embaixo. Mas o que você faria se soubesse se que sua casa está com o tempo contado? E diante dessa exposição e desses versículos, desses ensinamentos dessa parábola, existe uma resposta para isso. E essa resposta é correr com todas as forças para Jesus Cristo, porque Ele é o real fundamento. Ele é o real fundamento da nossa vida. Então, se você percebe que sua fé cristã, em certo sentido, ela caminha em meio a diversas superficialidades e você não tem desfrutado de um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo, o que eu quero dizer a você é que ainda há tempo. Ainda há tempo de nos arrependermos e buscar a Cristo, porque Ele está disponível para nos aceitar e nos amar, né? Nos receber com um grande abraço como um pai amoroso que ama seus filhos. E é isso. Amém. Espero que essa palavra possa falar a cada um de vocês. E eu vou terminar esse momento aqui com uma oração. Oremos. Santo Deus, Pai querido, nós louvamos a Ti, Pai, pela Tua graça, pelo, pela Tua obra, Pai, sobre nossas vidas, porque nós, ao nos depararmos, Pai, com uma parábola como essa, nós podemos nutrir uma certeza em nosso coração de que se estamos em Cristo, estamos protegidos diante de qualquer intempérie, diante do julgamento final, porque nós temos um advogado fiel, nós temos um representante junto ao Pai que intercede por nós. E louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome, Pai, porque crendo que estamos de fato na rocha que é Cristo, nós não precisamos temer a tempestade, pois o próprio Senhor promete que mesmo que as tempestades venham, as nossas casas, as nossas vidas, elas não irão à ruína, porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que toma nossas vidas, de modo que estamos debaixo das asas do teu cuidado, e louvado seja o teu nome com isso. Senhor, não permita que, se tiver alguém aqui nessa chamada, eu te oro, eu te suplico, se alguma pessoa aqui tem construído sua vida sobre a areia, sobre a superficialidade, que o Senhor venha alertar, que o Senhor venha trazer, abrir os olhos dessas pessoas e conduzir muitos que inicialmente construíram suas casas só pensando em construir e não atentaram para o fundamento, que essas pessoas venham ser fundamentadas no teu evangelho e que possamos também sempre olhar para o fundamento das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Porque olhando para o fundamento das nossas vidas, nós podemos sentir uma paz que o mundo não consegue conceder, não consegue trazer até nós essa graça e essa paz. Te oro pela vida de cada um aqui presente da Missão Federal, louvo a Ti pela vida da Missão Federal. Te oro, Pai, para que Tu venhas cuidar de nós, para que Tu venhas cuidar do nosso semestre, para que tudo coopere para o louvor da Tua glória. É isso que eu te oro e já te agradeço por tudo. Amém.
Missionário. Cada vida, uma missão.